E eu convido aos irmãos a estar abrindo as suas Bíblias aí, abrindo a sua Bíblia, aliás, a sua Bíblia, né? Em dois textos nós vamos estar lendo. O primeiro texto é lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. O segundo texto é 1 Reis, capítulo 18, versos 41 e 42. Tiago, capítulo 5, de 17 a 18. Esse é o primeiro texto que nós vamos estar lendo nesse momento para a nossa meditação, nessa manhã. Essa manhã maravilhosa, né? Nós estamos na presença de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18 diz: Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. 1 Reis, capítulo 18, versos 41 e 42, diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E outra versão diz que ele orava. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: orando apesar das circunstâncias. Como os irmãos sabem, o nosso tema durante este ano é Deus, oração, igreja, família, ensino e adoração. E nós temos trabalhado muito, pastor, nas quartas-feiras, principalmente no domingo, temos trabalhado a questão da oração, porque a oração é fundamental para a nossa vida. E o pastor tem dito esses dias aí que a igreja avança através da oração. Sem oração, não tem como nós vivemos como cristão. A oração, ela é o oxigênio do cristão. Assim como os nossos pulmões precisam de oxigênio para nos mantermos vivos, assim também a vida do cristão, ela necessita de oração. Sem oração nós morremos espiritualmente. Nós morremos espiritualmente. O pastor citou na quarta-feira de que se alguns irmãos não estiveram aqui ou não assistiram pela internet, que se nós tirássemos 30% do que nós gastamos na rede social, na internet, ou por celular, ou no computador, nas redes sociais, se nós tirássemos 30% do tempo que nós temos gasto com rede social, e esses 30% nós orássemos, ele disse que nós teríamos uma igreja melhor, uma sociedade melhor, um país melhor, um mundo melhor, com toda certeza. A igreja de Cristo ora muito pouco hoje. Nós estamos orando muito pouco. Essa é a grande verdade. Nós gastamos muito tempo com coisas fúteis e nos esquecemos de a coisa mais fundamental que nós temos como cristão, é a oração. A oração é fundamental na nossa vida. A oração deve ser prioridade na nossa vida. Prioridade mesmo, prioridade. Prioridade, oração e Bíblia deve ser prioridade. Prioridade. Você pode trabalhar para Deus, você pode chegar aqui 5 horas da manhã para ensaiar, para cantar, você pode fazer tudo o que tiver que fazer na igreja. Isso tem que ser feito, isso é bom, mas se você não tiver momento de oração e Bíblia, não resolve nada, não adianta nada. Vida com Deus, guarde isso na sua cabeça, no seu coração. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Oração é prioridade. Quando a igreja primitiva, lá em Atos do capítulo 6, quando eles precisavam escolher os diáconos, porque a igreja crescia, Pedro tomou a palavra e disse: olha,
Vamos escolher 7 homens que fiquem na responsabilidade de cuidar das coisas da beneficência da igreja. Nós ficaremos com a oração e a palavra. Oração é fundamental na nossa vida. E Jesus foi o maior exemplo de oração. Se a gente vai nos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus levantando de madrugada para orar. De madrugada. Jesus passava horas e muitas horas em oração. E quando eu olho o exemplo de Jesus, eu percebo que Jesus sendo Deus, ele sendo Deus, ele precisava orar. Imagine nós, seres humanos, fracos, pecadores, falhos, miseráveis que somos, como nós precisamos da oração. Se Jesus orava o tempo todo, imagine nós, como nós precisamos orar. Quando nós devemos orar? A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, diz Paulo lá em Tessalonicenses. Orar em todo o tempo. Não existe tempo para que a gente não venha orar. Orar quando tudo vai bem. Não é difícil orar quando tudo vai bem. Não é? Não é difícil orar quando você está com saúde, está com dinheiro no bolso, que a sua despensa está cheia, que a sua família vai muito bem, quando as coisas estão acontecendo tudo de acordo como você planejou. Não é difícil orar. Ou talvez muitos nem oram, né? Nesse momento, porque talvez não precise de oração. Mas orar em momentos difíceis é aí que prova a nossa fé como cristãos e como servos de Deus. Devemos orar em todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos orar, em todas as circunstâncias da nossa vida. Orar sem cessar. A oração pode tudo. A oração é algo fundamental em nossas vidas. A oração ela é tão importante que ela é capaz de tirar as angústias do nosso coração no momento mais difícil que a gente possa encontrar. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, quando meu irmão mais velho, que era, posso dizer assim, um ídolo para mim, um ídolo entre aspas, meu ídolo é Jesus Cristo, é Deus, eu estou dizendo o exemplo. Quando ele começou a sentir alguns sintomas, alguns problemas de saúde, e quando nós levamos ao médico, nos exames que foram feitos, constatou um câncer no fígado em estado terminal. Não tinha mais o que se fazer. Não tinha o que se fazer. Minha cunhada, as minhas 3 sobrinhas, eu tinha que tomar a frente de tudo isso. Não sabia como e que forma. Fui conversar com o médico em Santo André, lembro até hoje, doutor Ulisses, o cirurgião, e ele disse para mim: olha, Fernando, seu irmão não tem o que se fazer por ele. Não existe o que fazer. O câncer tomou todo o pulmão, ou todo o fígado, não há o que fazer. Não pode fazer nada. Nós não temos o que fazer, porque se fosse pelo menos metade, a gente operaria ele, tiraria metade do fígado, o fígado se reconstrói, mas não tem o que se fazer. E ele disse para mim, eu perguntei, quanto tempo de vida ele tem? Ele disse, olha, 5, 6 meses, o máximo. Não vai passar disso. E ele disse para mim assim, e você? Esse médico era espírita, é espírita. E ele disse para mim, se você tem fé e você crê em Deus, diz, nós somos cristãos. Ele falou, eu percebi que eu conversei com o seu Marinho, eu conversei. Então ore, porque nos momentos finais será muito triste olhar para ele. Vai ser coisa terrível. Então ele falou isso para mim, e eu saí dali sem chão, sozinho no hospital, eu saí sem chão, comecei a andar ali em Santo André, perdido, sem chão, sem saber o que fazer, como eu ia falar isso para a família. E eu me lembro que eu procurei uma praça que tem ali em Santo André, a Praça do Carmo, e eu sentei ali, e orei ali, com lágrimas nos olhos, eu orei, Senhor, me ajude, eu não sei o que fazer, se o Senhor não estiver comigo nessa, eu não sei o que fazer.
Eu preciso do Senhor como nunca. Disse isso para Deus. Eu preciso do Senhor como nunca na minha vida. Isso umas duas e poucos da tarde. Irmãs, eu saí dali revigorado. Pode acreditar. Deus me deu força para conduzir esse processo de ir para o hospital, de estar junto com a minha cunhada, com as minhas sobrinhas, lutando até o final. Deus me deu força para isso. Sabe por quê? Porque eu orei. Isso mostra a força que a oração tem em nossas vidas. Por isso que nós precisamos orar o tempo todo, independente das circunstâncias que nós estamos atravessando. A oração é fundamental. Nunca esqueça disso. Nós precisamos orar com lágrimas. E há momentos em que a Bíblia diz que nós não temos força para orarmos, mas que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele trabalha em nós e ora por nós. Nós temos aqui um texto no qual Elias nos dá um grande exemplo de como orarmos em todas as circunstâncias. O profeta Elias é um grande exemplo para nós. Todos nós conhecemos a história do profeta Elias. Todos nós conhecemos aquilo que Elias foi, aquilo que Elias fez. E Tiago diz que Elias orou, e orou num momento difícil. E é interessante que o texto diz que Elias buscou a face de Deus, e Deus ouviu a oração de Elias. E Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Depois Elias volta a orar novamente, e a chuva cai sobre Israel. A palavra de Deus diz que Elias orou num momento muito difícil. O tempo de Elias era um momento muito difícil, era um tempo complicado. Acabe era um dos piores reis de Israel. A Bíblia, eu gosto muito de ler, estou fazendo um estudo agora muito aprofundado nos profetas menores, muito mesmo, capítulo por capítulo, de todos os profetas menores, fazendo um estudo, anotando tudo, vendo, um estudo ótimo. E o tempo que Israel vivia aqui, a Bíblia diz que depois da divisão do reino do norte e reino do sul, pastor Marcelo sabe disso, começa a ter uma dinastia de reis que cada um é pior do que o outro, cada um que assume o trono é pior do que o outro, cada um pior do que o outro. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Seu pai foi ruim, ele foi pior ainda. Não bastasse isso, ele casou com Jezabel, uma mulher terrível, que implantou o culto a Baal, a idolatria no meio do povo de Israel. Como consequência, esse povo passou a ser idólatra, a se prostituir, a oprimir os pobres, a vender sentenças, os juízes corruptos, sacerdotes corruptos, profetas corruptos. Uma nação mergulhada numa idolatria, na imoralidade, na corrupção, na opressão. E a paciência de Deus tem limite. E Deus chegou o limite de Deus. E Deus então manda o profeta falar com Acabe. E o profeta encara o rei e diz: olha, preste atenção, vai ficar sem chuva durante 3 anos e meio. Se prepare, porque vai haver uma seca terrível nesta nação, por consequência do pecado dessa nação. E ali a Bíblia diz que houve uma grande seca que durou 3 anos e meio, sem chuva, a lavoura se perdeu, não havia água nem para os animais. Acabe começa a procurar Elias desesperado para matá-lo, e ele se esconde, ele vai para um riacho, ali Deus sustenta ele com água, com alimentos, e depois ele tem que sair dali, e a Bíblia diz que depois de um certo tempo, Deus fala para Elias: agora é hora de você voltar, e novamente dizer ao rei que vai chover. Todos nós conhecemos a história, houve o desafio com os profetas de Baal, e Elias derrota os profetas de Baal, e depois disso, a palavra de Deus diz que Deus manda chuva para toda a nação.
E aqui a gente aprende algumas lições sobre a oração. E a primeira lição que a gente aprende nesse texto com Elias aqui, é que Elias orou apesar das fraquezas. Elias orou apesar das fraquezas. O texto diz, em Tiago capítulo 17, que Elias, ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas limitações. Se você olhar no texto, a Bíblia diz que Elias era homem, não era super-homem, não era o Homem-Aranha, não era o Superman, era homem de carne e osso, como todos nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas limitações. Era um homem de carne e osso, gente como nós, tinha suas emoções, era sujeito aos mesmos sentimentos. Outra versão bíblica diz que ele tinha as mesmas semelhanças que nós, as mesmas paixões. Ele era um homem com fraquezas, com falhas, com pecados, com frustrações, com decepções, com tristeza, com angústia, como todos nós. Ele teve medo de Jezabel, a rainha, ele escondeu na caverna, ele pediu a morte. Foi um homem com lutas, com dificuldade, com limitações, com fraquezas, mas era um homem de oração. Ele orou apesar das suas fraquezas. Eu e você temos as nossas fraquezas, todos nós. Temos momentos de tristeza, de angústia. Mas nós precisamos orar. E nós precisamos orar. Em todo momento, Deus sabe das minhas fraquezas, Deus conhece as suas fraquezas, mas Elias era um homem de oração. E é importante observar no texto que não são as nossas qualidades, não são os méritos que fazem de nossas orações um sucesso, de forma alguma. É Deus. O texto fica bem claro que Elias era um homem como nós, gente simples como nós, e ele orou e Deus ouviu as suas orações. O publicano, que Jesus disse, ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jonas orou no ventre do peixe. O ladrão da cruz orou na cruz. Deus sempre ouve as nossas orações. O segredo está que quando nós nos dispomos a ter uma vida de oração com Deus, as portas se abrem. Teremos dificuldades na oração? Teremos, sabe por quê? Porque o diabo não gosta que a gente ore. Teremos dificuldade. A partir do momento que você colocar no seu coração que você vai guardar, separar um tempo para orar e para ler a Bíblia, você vai ter lutas. Pode ter certeza disso. Porque o diabo não gosta. O diabo não gosta um servo de Deus orando e de joelhos dobrados. Como nós precisamos de oração. Mas apesar disso, nós temos que ter persistência, persistir, insistir sempre, como aquela mulher da parábola que Jesus contou, de um juízo ruim, iníquo, em que aquela mulher persistia para que ele resolvesse o seu problema, e ele não olhava para aquela mulher, ele não queria saber, e aquela mulher persistindo, até que ele não aguentando mais, ele parou e ajudou aquela mulher. E o que Deus está querendo falar para nós? Se aquele juiz que era mau, ruim, olhou e atendeu aquela mulher, imagine o nosso Deus, que é bom e misericordioso, Ele está atento às nossas orações. Então Elias orou no momento de fraqueza. Não espere ter forças para orar, não. Não espere, ore na situação que você estiver, ore. Está alegre? Ore. Está triste? Ore. Está tudo bem? Ore. Está na dificuldade? Ore. A oração é fundamental em nossas vidas, irmãos. Como a oração é importante para nós. Segunda coisa que eu aprendo com Elias, como nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias orou apesar das circunstâncias. Ele orou no momento de fraqueza, e Elias orou
apesar das circunstâncias. Quando eu penso em Elias, irmãos, vocês imaginem só este homem chegando diante de um rei, com todo o seu poderio, e ele encarar aquele rei. Vocês acham que ele não estava com medo? Vocês acham que ele estavam ali? Não, ele estava na força de Deus. E aqui nós podemos aprender que ele orou apesar das circunstâncias. Elias orou numa hora muito difícil. Como eu já disse na introdução, a nação de Israel, ela estava envolvida com a idolatria, estava afastada de Deus, havia fome, havia seca, que já durava 3 anos e meio. Talvez fosse um dos momentos mais críticos da nação de Israel. Desde o rei, a rainha, os profetas, os sacerdotes, o povo, todos estavam envolvidos com o pecado, com a injustiça, com a opressão e com a corrupção. Era um momento difícil e Elias orou apesar das circunstâncias. Nós devemos orar em todo o tempo. E foi assim, nesse tempo, que Elias orou. Era um tempo difícil, era apesar das circunstâncias. Nós estamos vivendo tempos difíceis nós estamos vivendo. Estamos aí com mais de 2 anos com a pandemia. Milhares, centenas de milhares de pessoas perderam a vida. As dificuldades causadas por essa pandemia foram muito grandes em todo mundo. Todo mundo. Estamos enfrentando um tempo difícil que às vezes eu fico a pensar que a violência aumenta. Às vezes eu fico olhando, tem dia que não dá vontade de você assistir mais jornal, né? Feminicídio, o racismo, inacreditável. Todo dia nós vemos casos de racismo absurdo, em pleno século 21, pessoas sendo abusadas, discriminadas por conta da cor da sua pele. Um rapaz apanhou, foi espancado porque ele foi apanhar o seu carro, só porque ele era negro. Pensaram que ele estava roubando o carro. O carro era dele. Isso me assusta, isso me deixa muito triste. Estamos enfrentando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Precisamos orar pela Ucrânia. Existem muitos cristãos ali, muito povo de Deus ali. E orar pelo Putin também, esse ditador, déspota, tirano. Que tem um sonho. O sonho dele é que a Rússia volte a ser a antiga União Soviética, que possa dominar todo o povo do leste europeu. Ele é o segundo poder militar bélico do mundo. Mas Deus é maior que tudo. E a Bíblia diz que Deus faz cessar as guerras. Então nós precisamos orar por ele também. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos que estão em eminência, por todos que exercem autoridade. O pastor e escritor Warren Wiersbe, ele disse o seguinte, que a Bíblia manda orarmos por todos os que estão em eminência, por todos que constituem autoridade, mesmo que você não goste dele, mesmo que você não morra de amores por ele, mas ore pelo cargo que ele ocupa. Então ore pelo presidente, ore pelo governador, ore pelo prefeito, ore pelo Supremo Tribunal, mesmo que você não goste nem de um deles, mas a Bíblia diz que você tem que orar por eles. Ore por eles. Para quê? Porque é assim que a Bíblia manda, orarmos, intercedemos por todos. Então Elias orou em um momento difícil, e aí nós estamos vendo esse tempo difícil. A Bíblia diz que Abraão orou numa hora de crise, quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra. Ele orou, ele intercedeu por aquela cidade.
Ezequias orou quando Senaqueribe estava invadindo Jerusalém. Daniel orou quando a ordem do rei era para se curvar diante da estátua, e ele não se curvou. Paulo orou estando na prisão. Jesus orou no Getsemane em agonia. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte, até a morte. E ele ali orou. Ele orou no Calvário, na cruz. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A oração, ela nasce em momentos de agonia, de agonia. Ana orou num tempo de angústia profunda da sua alma. A oração nasce em meio a gemidos de dores e de lágrimas. E é nesse momento que o Espírito Santo intercede por nós. As circunstâncias devem nos aproximar de Deus, e não o contrário. A oração deve nos colocar mais próximos de Deus. E a terceira lição que eu aprendo aqui com os irmãos nesta manhã é que Elias orou e obteve resultados. Tiago diz: Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Ele orou e obteve resultado. O texto diz que Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e choveu. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. E Elias então manda avisar ao rei Acabe que vai chover, e vem muita chuva, e vai ser muita chuva, e veio muita chuva. E a Bíblia diz que Elias manda Acabe preparar sua carruagem, e Elias sai na frente dirigindo a carruagem de Acabe. Aqui está um grande exemplo para nós. Mesmo Acabe sendo um rei ruim, Elias respeitou a autoridade do rei. Ele sai à frente dirigindo, porque era tanta chuva, e ele dirige. Diz o texto que Elias correu 30 quilômetros, dirigindo na frente, e o rei Acabe atrás, por conta que era muita chuva, muita chuva, muita chuva. A gente precisa aprender que toda oração feita corretamente, segundo o ensino da palavra de Deus, ela tem resultados. Nenhuma oração feita a Deus em nome de Jesus Cristo deixa de obter resultados, mesmo não sendo como nós esperamos, mas como Deus deseja, segundo a sua vontade. Orar é investir na certeza que teremos retorno. Orar é sabermos que nós teremos retorno, mesmo como nós não desejamos, mesmo quando nós não desejamos, mesmo do jeito que nós não desejamos, da forma que nós desejamos, mas da forma que Deus deseja, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Orar é ter convicção de que alcançaremos resultado. Portanto, meus irmãos, ore, não desfaleça. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos orar cada vez mais, separar tempo para orarmos. Dá para conseguir encontrar tempo para orarmos, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo levantando de madrugada, mesmo pegando o metrô cheio, o trem lotado, o ônibus lotado. Dá para orar no ônibus, dá para orar no metrô, dá para orar no trabalho, dá para orar em todo lugar. Devemos orar. Eu quero concluir
dizer aos irmãos que foi isso que Deus colocou no meu coração. Orar em todas as circunstâncias. E orar, irmãos, orar não é um entretenimento. Não é entretenimento. Orar não é entretenimento. Orar não é um piquenique. Não é um piquenique. Não é um devaneio. Não é um passatempo. Orar é trabalho. Orar é gemido. Orar é batalha. É suar sangue. É derramar lágrimas. É tocar o trono da graça. É penetrar o véu e implorar ao Deus que nós servimos e que nós adoramos, que continua sendo Deus de Elias, é o mesmo Deus nosso, capaz de todas as coisas. Orar é determinação. Orar é ser transparente. Orar é ser transparente, sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração e as minhas fraquezas e os meus pecados. Eu tenho que orar e dizer: Senhor, eu pequei, sim, fiz isso e fiz isso. Eu falei isso que não devia, estou pedindo perdão ao Senhor. É assim a oração, é ser transparente. Orar é ter persistência. Orar sem cessar. Orar sem cessar. E quando a gente fala em orar sem cessar, não é que a gente ore obrigando Deus a nos dar aquilo que nós queremos, de forma nenhuma. Deus não tem obrigação de nos dar nada. Ele já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer mais coisa melhor do que isso? Deus nos dá pela sua misericórdia, pela sua graça. Orar não é sem cessar, não é forçar, não é obrigar Deus a nos dar nada, de forma alguma. Mas orar é confiar que Deus tem o melhor para nós. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E voltando lá, quando eu disse do meu irmão, o médico disse para mim, quando nos últimos dias da vida dele, que o fígado não funciona mais, ele vai sangrar pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelas unhas, por todos os poros do corpo. É coisa terrível. Terrível. E nós oramos, a nossa família toda orava para que Deus não permitisse isso, e Deus não permitiu. Ele foi antes de que isso acontecesse. Por quê? Oração. Os médicos dizem uma coisa, mas Deus diz outra. Não é que nós somos contra a ciência, pelo amor de Deus, nós somos. Ciência e fé andam junto. Mas Deus sempre tem a última palavra. Então orar é tocar o trono de Deus. Jesus disse para nós assim: olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, não é, irmã Maria? Jesus disse: olha, se o seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Imagine o Pai Celestial de vocês. Dará o melhor para vocês. Tudo aquilo que vocês precisarem, Ele dará. Portanto, minha irmã, meu irmão, meu jovem, todos que estão aqui, ore, ore, ore. Vida com Deus precede, torna a repetir, trabalho para Deus. Lembre disso, nunca se esqueça disso. Jesus prefere um filho seu prostrado aos seus pés, como Maria, do que um filho seu correndo de um lado para outro, atarefado, como Marta. Ele prefere. Então, vida com Deus precede trabalho para Deus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Você precisa de oração, eu preciso de oração, nossa igreja precisa de oração, nossa família precisa de oração, sua igreja precisa de oração, a nossa nação precisa de oração, o mundo precisa de oração. É interessante, quando eu preparei essa mensagem, na terça-feira, pastor, e eu coloquei aqui, precisamos orar, porque nós estamos na iminência de uma guerra, na iminência. Eu não sabia se ia acontecer.
mas eu já estava pedindo oração e já estava orando. E essa guerra, ela tem consequências devastadoras para todos nós. Não pense que é só lá não, para todo mundo, para todos nós, para todos nós. Então nós precisamos orar, para que Deus acalme o coração daqueles governantes que estão ali, para que haja paz no mundo. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades constituídas, nós precisamos orar pelos nossos pastores, nós precisamos orar por todas as pessoas, nós precisamos orar, Cristãos de joelhos, os cristãos de joelhos, é mais forte do que todo o poderio bélico dos Estados Unidos, da Rússia ou de qualquer país. O cristão de joelho, presta atenção, ele é mais poderoso do que todo o poderio bélico de qualquer país do mundo. Eu encerro com a recomendação de Paulo para todos nós. Paulo recomenda lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, de 1 a 3, ele diz assim: antes de tudo, é Paulo que está dizendo, irmãos, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor Salvador. Que possamos realmente obedecer esse mandamento de Paulo, orar o tempo todo. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Não esqueça disso, coloque a oração em prioridade da sua vida. O mundo precisa de oração, nós precisamos de oração, todos nós precisamos de oração. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é bom, Senhor, poder abrir a Tua palavra e se alimentar dela. Como é bom, ó Deus, poder olhar para a Tua palavra e ver que o Senhor nos recomenda orar o tempo todo. Nós temos vários exemplos na Tua palavra de homens e mulheres que buscaram ao Senhor e tiveram resultados através da oração. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não oram mais, mas que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de orarmos, de buscarmos o Senhor cada vez mais, de colocarmos as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as circunstâncias da vida, que nós possamos conduzir tudo isso através da oração. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa os irmãos que estão aqui, as suas famílias. Abençoa os que estão enfermos, os que estão hospitalizados, os que estão enlutados, os que estão viajando, os que estão, ó Deus, nesse momento, ouvindo através da Tua palavra, em qualquer lugar do mundo. Abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, os nossos governantes. Abençoa, Senhor, esses países que estão em guerra. Abençoe a Ucrânia, Senhor. Abençoe também a Rússia, para que possam chegar, ó Deus, a um acordo, porque centenas e milhares de vidas, Senhor, estão ali, homens e mulheres, crianças, idosos, que estão pagando um preço muito caro por uma guerra tão tola. Tem misericórdia dessas nações. Abençoa, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão ali, os nossos missionários. Protejam eles, ó Pai. Guarde as suas famílias. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos abençoe, Senhor. Tire do nosso coração a angústia, a tristeza, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos console e nos dê a Tua paz neste mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições,
mas que o Senhor está conosco todos os dias. E isso nos conforta, e isso nos consola. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado.